Bom dia para você que está ao vivo aqui comigo na Conexão Hive nessa segunda-feira, 25 de agosto. E bom dia, ou boa tarde, ou boa noite para você que está assistindo essa gravação sobre um tema que eu gosto muito. Eu sou fruto desse tema. Eu acho que toda pessoa que tem sucesso na vida, não só em vendas, né? Aliás, tudo é venda, né? Então tá tudo conectado. Domina a arte de fazer boas perguntas, domina a arte de fazer perguntas estratégicas. E o nosso tema de hoje é exatamente esse, o poder das perguntas estratégicas. Então a gente vai bater um papo sobre isso. E hoje nós temos, após a nossa conexão Hive, nós temos também um plano de ação, 30 minutos de ação, com a Miriam e a Andrea, que comandam um trabalho maravilhoso para ajudar você a crescer mais, escalar e aproveitar muito a nossa reunião, nosso evento de hoje à noite, às 20 horas. Tá bom? Então vamos lá, vamos dar início à nossa, né? Bom dia para quem está chegando, excelente. Passaram bem fim de semana? Como foi? Tudo jóia? Tudo ok? Excelente. Tá calor aí? Tá frio? Onde você tá? Coloca no chat aí de onde você está. Até que enfim fez um calorzinho em São Paulo agora. E, e vamos ao nosso bate-papo dessa manhã, que é muito produtivo. Aliás, deixa eu perguntar, quem ganhou R$ 100 aí? Nunca foi tão fácil ganhar R$ 100. Quem ganhou esse fim de semana? Quem ganhou? Incrível, né? O que a Hive fez, gente? Do nada, né? Lançou, não foi, Keila? Sim, assim, lançou uma promoção para a gente fazer o que a gente faz, o que a gente ama, né? Falar sobre a linha Reskin, falar sobre exatamente o nosso colágeno poderoso, falar sobre o nosso antiox e ganhar R$ 100 de gift back. Incrível, né? Incrível. Quem não ganhou, eu não sei, assim, né? Onde estava com a cabeça. Aliás, você sabe que teve gente que falou assim, Marcos, nossa, eu quero fazer, mas eu não estou com o produto aqui na mão. Olha a importância de ter produto nas mãos. Olha que coisa, olha a importância de ter produto nas mãos, de ser produto do produto, e tá ali. Pô, gente, R$ 100 para fazer uma simples postagem no Stories que realmente impactou bastante, né? Quem gostou dessa ação? Quem gostou? Quem quer mais? Quem quer mais? Manda mensagem lá para a Hive, né? Para todo mundo. Fala que nós gostamos muito, que nós queremos mais, porque realmente fantástico. A pessoa se tiver uma dessa por dia, né? As 3 mil no mês, só brincando de postar. Muito bacana, gostei bastante também, foi muito legal. E parabéns aí, você que alavancou o teu negócio dessa forma também. Quem não é visto não é lembrado, lembra disso? E foi muito bom. E você viu que interessante, né? O roteiro até, até faz as pessoas refletirem, que é o que a gente vai falar hoje sobre perguntas estratégicas. E dos objetivos de fazer perguntas estratégicas é exatamente esse, a gente fazer com que as pessoas reflitam. E ao falar sobre o nosso smart, né? A gente colocando aquela sugestão, você já olhou no espelho e sentiu a sua pele derretendo, o seu rosto derretendo? Quem nunca, né? Principalmente os 40 mais, alguns 30 mais, tem uns que até 20 mais, né? Mas faz as pessoas refletirem mais. Então, nada é por acaso, nada é à toa, e realmente foi maravilhoso essa ação. Bom, vamos lá. Qual que é o objetivo de hoje, desse nosso bate-papo, né, sobre perguntas estratégicas? As perguntas estratégicas, elas servem para conduzir uma conversa, né? Uma conversa de venda, seja conversa qual for, mas como a gente está falando em vendas, elas servem para gerar conexão, né, para aumentar chances de fechamento, para gerar reflexão. Então, a gente vai falar hoje sobre a estrutura de um conteúdo aqui. A gente vai falar sobre o seguinte. Primeiro, por que perguntar é mais poderoso do que falar? Tipos de perguntas estratégicas e quando usá-las. Vamos falar sobre perguntas que criam urgência. Olha a importância, né? A escada das perguntas, uma escadinha sobre perguntas e sobre erros, né? Porque existem muitos erros que a gente pode evitar ao ser um robô, fazer perguntas estratégicas. Tá bom? Então, a gente vai falar sobre isso. Então, primeira coisa, por que perguntar é mais poderoso que falar? Eu não sei se você já ouviu essa frase, eu sempre
quem já acompanha, assistiu muitas palestras e muitos eventos nossos, você já me ouviu falar muitas vezes que falar, nós temos dois ouvidos, aliás, eu sempre nunca esqueço, né? A vovó falava, nós temos dois ouvidos e uma boca, né? Significa que a gente tem que ouvir mais do que falar. Então, existe uma frase que ela entrou no meu coração, e você já deve ter ouvido falar, senão, mas lembra dela sempre, que ouvir é prata. Perdão, ouvir é ouro, falar é prata. Falar é prata, ouvir é ouro. Você prefere ganhar 1 quilo de ouro ou 1 quilo de prata? Escreve aí para mim. Olha que pergunta estratégica aí, né? Então, talvez você nunca mais esqueça. Então, lembra disso. Falar é prata, ouvir é ouro. O que isso significa? Que quando a gente faz uma pergunta, nós temos que estar abertos a ouvir, a entender. E por isso fazer perguntas. Né? Perguntas certas. Porque quem pergunta controla a conversa. Quem pergunta controla a conversa. Os vendedores de alta performance, eles usam perguntas para guiar o cliente até a decisão da compra dele. Então, pode reparar que líderes, vendedores de alta performance, eles fazem perguntas. E não só fazem perguntas para fora, mas também existe a importância e a consciência de fazer perguntas para dentro. O que é fazer uma pergunta para dentro, Marcos? É você fazer uma pergunta para você mesmo. Uma pergunta para você refletir. Porque às vezes a gente não consegue atingir um objetivo, às vezes é um objetivo de peso, atingir determinados quilos. Por que eu não consigo atingir esse objetivo? Ou às vezes é um objetivo financeiro. Por que eu ainda... tudo bem, você está começando agora, é óbvio, né, que existe um tempo de maturidade. Mas por que eu ainda não sou um 7K na Hive, eu não sou um 15K? Por que eu não sou um 30K? Por que eu não sou embaixador na Hive ainda? Para quem desenvolve o plano de carreira. Por quê? O que falta? Porque quando você faz essa pergunta para você mesmo, você começa a encontrar respostas e você tem que cavocar mesmo para refletir. Então, entrei num parênteses, porque é importante a gente fazer perguntas, não só para o cliente, a gente vai falar sobre isso agora, mas perguntas para nós mesmos. Porque ainda não atingimos independência financeira. Então, é fundamental a gente ter... e você sabe, quando você faz essas perguntas, você já sabe a resposta. Né? Só que é importante escrever, você visualizar, porque às vezes você vai chegar em um pequeno detalhe que faz toda a diferença. E quais são os tipos de perguntas? Né? E quando nós devemos usá-las? Primeiro, claro que a maioria de vocês já sabem, nós tivemos várias aulas sobre isso, mas existem alguns tipos de perguntas. As perguntas abertas, as perguntas fechadas e perguntas reflexivas. Então, o que é uma pergunta aberta? Uma pergunta aberta é aquela que explora necessidades. Né? É uma que... vamos dar uma pergunta aberta é aquela pessoa ela vai pensar para responder. Tá? Uma pergunta fechada é aquela que confere um ponto específico. Uma pergunta fechada, a pessoa responde com sim, não. Sim, não, ok, não, para cá, para lá. É uma pergunta fechada. Ela não faz refletir, ela só te dá uma resposta ali imediata. E também tem um momento certo de usá-la. Mas o momento ideal é você fazer perguntas abertas para gerar reflexão, explorar necessidades. E perguntas reflexivas são aquelas perguntas que geram conscientização, que faz você pensar, né? Assim como eu fiz essa pergunta para você refletir sobre você, como essa solução ela impactaria no seu dia a dia. Então, uma pergunta reflexiva. E a gente pode dar exemplos aqui dentro das nossas linhas de produtos. Eu vou pedir ajuda para vocês, para a gente colocar nossa criatividade aqui e ir direto ao ponto onde a gente usa, o que a gente trabalha. Então, isso é muito bacana. Agora, existem perguntas que criam urgência. E aí é um outro ponto. Então, você direciona o cliente para a decisão. E por isso que é bom o cliente refletir.
né, a situação dele, se ele quer realmente mudança. Por isso que a pergunta, e você perguntar, é você entrar em contato, você gerar conexão, você saber da dor da pessoa. Porque se você não sabe da dor, você começa a tirar para tudo que é lado. E às vezes você quer vender uma creatina, mas para uma pessoa que quer emagrecer, não que a creatina não ajude a emagrecer, faz parte do conjunto, mas essa pessoa está focada às vezes em ter um sono reparador e você nem sabe disso. Ela tem problema para dormir, você está falando sobre um colágeno. Sabe? Então, é aí que está o grande ponto. E eu falo, pô, eu também já errei muitas vezes, porque eu quero vender um produto, normalmente a gente quer vender aquilo que impactou a gente, aquele que a gente gosta mais, aquele que está em alta, aquele que está em promoção, mas o cliente não quer aquilo. Então, se você não faz perguntas e conversa e gera essa conexão, e se você não cria esse campo de possibilidades, de reflexão, você não vai saber exatamente onde você vai colocar a sua vara para pescar. Não adianta você colocar uma vara para pescar, você pode ter a melhor isca, a melhor minhoca ali para pescar, mas se o peixe não está com fome. Então você tem que saber exatamente para ser mais certeiro, mais cirúrgico, para facilitar todo o processo. Então, e uma escadinha que existe para as perguntas, e essa escada ela tem tudo a ver, porque essa escada ela é como se a gente fosse afunilando, tá? O processo. A gente entra no problema. Olha só, a conversa, você está conduzindo a conversa com perguntas. Então, você entra no problema, você gera um impacto, desse impacto, ó, tem um problema e tem um impacto desse problema. Eu tô com sobrepeso, por exemplo, né? Vamos te dar um exemplo aqui. É uma pessoa que precisa emagrecer, inclusive o vídeo, o André colocou um vídeo que é fantástico, né? O nosso Fake Food, né? A nossa linha Luz, como é um vídeo poderoso e faz a gente refletir mesmo sobre ele, né? A consciência, as pessoas não têm consciência de uma alimentação saudável, gente. A grande verdade é que as pessoas não têm a consciência. E o mercado foi criado para isso. O mercado foi criado para você consumir porcaria, para você ficar inflamado e para você comprar remédio. Infelizmente é assim. E nós vamos para um caminho inverso, onde a minoria sabe. Olha que coisa, e nós temos nas mãos, e começa pelo nosso propósito. A gente cuidar da nossa saúde, da quem a gente ama e das pessoas. Então, oferecer raiva para alguém, ela vai além de ganhar dinheiro, de oferecer, é um propósito muito maior. É cuidar da gente, é saúde. Sem saúde, não faz nada. Eu vi alguém dizer uma frase assim, que você não tem... Todo mundo tem que ter problema, né? E ótimo, problemas são bons, porque quem soluciona problemas é quem mais ganha dinheiro, mas quem resolve e solucionar problemas dos outros, o nosso e dos demais. Isso cria casca, força. Mas não existe... Vou falar uma coisa para você. Você não tem problema nenhum na sua vida até você ter um problema de saúde. Quando você tem um problema de saúde, todos os outros problemas, eles diminuem assim, ó, do tamanho de uma bactéria. Você não consegue enxergar. Então, saúde está em primeiro lugar. Aliás, é em segundo, porque Deus, em primeiro lugar, saúde, família e negócios. Não inverta a ordem. Então, quando a gente a gente construir, criar e criar esse novo hábito saudável nas pessoas, e as pessoas não sabem, a nossa missão é ensinar, e é muito bom nós nos tornarmos, nós como um afiliado Hive, especialistas em falar sobre o que os nossos produtos resolvem. Vender um produto não é você falar a técnica, o que tem, a lista de ingredientes. É claro que saber é importante, mas é falar o que ele resolve. Conscientizar a pessoa do porquê ela deve consumir ômega 3 todos os dias, por que deve consumir creatina, por que deve ter uma alimentação saudável, por que ela não deve ser inflamada, comer besteira, por que ela tem que eliminar açúcar, ou no mínimo tirar açúcar da vida dela, por que o produtos refinados, sal refinado, né, faz mal e tem que consumir um sal integral, o porquê de ter uma alimentação, porque, gente, os nossos pais, os avós não sabiam. E assim, na época dos nossos avós, nossos pais, minha mãe de 82 anos, ela não tinha a mínima noção. Aliás, naquela época também não tinha, há 80, 90 anos atrás, não tinha tantos produtos industrializados, corantes artificiais, químicas e coisas que a gente coloca no nosso corpo. Então,
conscientizar as pessoas faz parte do nosso trabalho, levar isso para as pessoas. E aí que está fazer perguntas estratégicas, porque as pessoas não sabem. Então, a escadinha das perguntas é mostrar o problema dentro de um falando sobre o problema dentro da pergunta, gerando o impacto desse problema, mostrando a solução desejada, fazendo com que essa pessoa reflita a solução para que ela tome a decisão, para que ela não adie a decisão. E ela começa. Por exemplo, como assim? Vamos dar um exemplo aqui dentro disso que a gente falou, tá? E eu vou até pedir ajuda para vocês, mas antes disso, um exemplo aqui, por exemplo, qual é o seu maior desafio hoje? Uma pergunta para você estar perguntando para a pessoa. Ela está falando sobre, de repente, ela tem uma barriga grande, está 20, 30 quilos a mais, e, enfim, não tem energia. Qual é o impacto? Como é que você faz uma pergunta para o impacto disso? Amiga, como isso está afetando a sua rotina hoje? Como está afetando isso o seu trabalho? Como afeta a sua família? Deixa ela falar. Pô, tá sem energia. Pô, vive estressada. E dorme mal. Como afeta o trabalho? Como afeta a sua família? O seu marido, a tua esposa, os seus filhos? Deixa ela falar. Tá sendo exemplo para os seus filhos. É engraçado, né? A gente vê. Eu estava esses dias com a Fábio e eu sou muito observador, né? A gente estava num restaurante e eu vi uma criança super obesa, assim, sabe? Mas super, super assim. E de repente falou, deve ser a irmã também, super obesa também. E foi ver depois os pais, que estavam num brinquedo lá. Nossa, o pai e a mãe, mas super obeso, assim. Assustador. E como é reflexo, né? Não tem jeito. O ambiente, porque eles comem na mesma mesa, é o reflexo do que faz. Nós somos exemplo. Então, como afeta a sua rotina de trabalho? E aí, como é que a gente entra, né, na solução desejada para ajudar a pessoa a tomar a decisão? Se pudesse resolver isso hoje, amiga, se pudesse resolver isso hoje, claro que não é nenhum milagre, né? Você vai comprar um produto, mas se pudesse resolver, né? Se pudesse, para resolver esse problema, qual seria o primeiro passo? Você está conduzindo a pessoa para ela tomar a decisão. Porque o primeiro passo é ela fazer o cadastro e o pedido, ela comprar de você. Agora, você fazer ela refletir que quanto antes ela começar a consumir o produto, antes ela vai ter o benefício e sair daquelas dores. Então, quanto antes ela começar a usar, para isso ela tem que dar o primeiro passo de comprar o às vezes não está comprando ali pronto entrega. Então então já vamos fazer o seu cadastro, aproveitar os benefícios para você começar a consumir o quanto antes. E olha, consumir direitinho. E aí é um trabalho de pós-venda e tudo mais, tá? Alguns erros ao a gente evitar, tá? Isso é importante. Deixa eu já colocar isso para vocês, porque existem alguns erros básicos e a gente precisa evitar. Principalmente quem está iniciando esse trabalho, conscientizando sobre perguntas. Primeiro erro é bombardear o cliente com perguntas. Fazer perguntas sem contexto. Então tem que estar dentro de um contexto, dentro de uma conversa. Tá? Um outro erro grande é perguntas que soam como um interrogatório. Deixa eu te fazer umas perguntas. E fica fazendo pergunta, interrogatório. E o principal erro é você não ouvir as respostas, já formular a próxima pergunta. Então, o mais importante de tudo, ao fazer uma pergunta, e é o grande erro do ser humano, porque ele fala até numa mesa de reuniões, num restaurante com amigos, com família, ou seja, onde for. As pessoas elas estão preocupadas muito no que elas vão falar e elas não se preocupam em ouvir. Então, você faz uma pergunta, muitas vezes, e você já está pensando na outra pergunta. Você não parou para viver aquele momento presente para ouvir a resposta. Porque o mais importante de você fazer a pergunta é você ouvir a resposta, absorver a resposta, para que você possa refletir sobre ela e ajudar a pessoa a tomar a decisão correta. Então, de novo, ouvir é ouro, falar é prata. E é aí que está o grande segredo, né? A gente realmente ouvir. Existe uma diferença de escutar e ouvir. A gente ouve com o ouvido, a gente escuta com o cérebro. Então, a gente precisa escutar realmente com o cérebro, não apenas deixar entrar. E ouvir, e fingir que está ouvindo.
É avaliar realmente essa resposta, tá? Deixa eu ver, eu não acompanhei o chat aqui. Pergunta aberta, reflexão. Pá, pá, pá. Prefiro ganhar 1 quilo de ouro, tá? É isso aí. Legal. Ó, vamos colocar dentro da nossa linha de produtos, né? Vamos falar sobre, fala em perguntas estratégicas aqui sobre o colágeno, sobre a nossa linha Reskin. Vamos falar em pele. Que pergunta estratégica você usaria para uma pessoa que você está conversando? Com uma amiga, com um parente? Dê algum exemplo aqui para mim, de uma pergunta estratégica ao conversar com um cliente. Se você quer vender um colágeno, se você quer vender algum produto da linha Reskin, né? Quem arrisca aqui? Escreve aqui para mim. Sem medo e sem vergonha. Ó, eu já vou te dar uma dica aqui, ó. Alguém escreveu: Bom dia, Keila. Ficou muito bonita de cabelo solto. Ó, que legal. Então, o elogio sincero já faz a pessoa refletir ali, né? Caramba, cabelo bonito, hein, amiga? Você tá tomando o quê? O que você tá fazendo? Sua alimentação tá boa, né? Olha um papo. E isso vai dentro de uma pergunta estratégica, gente. Você fazer um elogio sincero. E aí tem que ser sincero. Porque, gente, se não for um elogio sincero, a energia ela vem antes. Vocês já me ouviram falar, não tem jeito. Fazer elogio sincero, né? Pô, sua pele tá bonita. Ou ser sincero também com a amiga. Amiga, né? Sua alimentação não tá legal? Depende também do grau de intimidade, né? Não vai falar para quem você não conhece. Mas qual pergunta estratégica você colocaria para alguém que tem uma dor e precisa melhorar a pele? E aí a gente fala de pele, entra celulite, entra estria. Quem não tem? Qual mulher que não tem a dor? Até as mais perfeitas encontram defeitos. Olha no espelho. E aquela luz faz diferença, né? E aí entra em pergunta reflexiva. Amiga, quando você vai fazer um vídeo? Quando você vai tirar uma foto? Né? O verão sem canga, né? O famoso verão sem canga. Então, a gente tem que trabalhar muito, exatamente, sobre as perguntas estratégicas que fazem as pessoas refletirem, que fazem as pessoas a melhor reflexão. E assim, muita gente não se preocupa tanto com o corpo, mas com o rosto, gente. Ninguém sai de casa sem se olhar no espelho, não é mesmo? Não é verdade? Então, a linha Reskin, o Smart principalmente, até o nosso Antiox, que ajuda a dar firmeza e elasticidade na pele, ela age assim de forma absurda. Então, refletir sobre isso, fazer a pessoa refletir. Porque nem sempre, muitas vezes a pessoa já vem com a dor para você. E ela já vem. Ah, tá aí? Ah, já. Eu vou falando aqui, eu saio dos meus compromissos. Então, né, nem todo mundo mostra a dor. E aí você tem que cavar, e você tem que fazer perguntas para a pessoa para você achar a dor. Lembra sempre, gente? Lembra da parte mais importante que eu falei? Que tá aqui, ó. A escadinha das perguntas. Levar o problema, a pessoa nem sempre traz o problema, se ela traz, ótimo, porque você pode escalar sobre esse problema. Mas levar esse problema para a pessoa, fazendo com que ela reflita sobre esse problema. De novo, não vai atacar a pessoa, falar, ó, você tá cheio de celulite, amiga, é melhor estriar suas rugas aí. Mas você tá gordo, hein? Não, né? Tem que ter empatia. A pessoa sabe quando ela sabe do problema dela. Você só vai buscar uma forma de refletir. E aí você pode dar exemplos de outras pessoas, de usar prova social. Isso é fundamental. E o mais importante é você usar, as perguntas estratégicas servem para você saber qual é a dor da pessoa para você oferecer o produto certo. Nem todo mundo tem problema para dormir, eu acho que não tem. Mas quando você fala para a pessoa e você pergunta para ela, né, se ela conhece alguém, e a gente pode fazer perguntas indiretas, até para não
afetar e ofender a pessoa. Ou dar exemplos de outras pessoas, tá? Eu tenho que tomar muito cuidado com isso, porque tem gente que é muito sincero e a sinceridade, se ela não tiver delicadeza, ela ofende. Aí você mata esse cliente de vez. Então, é muito importante você ter essa delicadeza e esse feeling, né? Você não sair, né, apontando ali todos os defeitos. Deixa que a pessoa fale, mas que você dê exemplos. E pergunte, por exemplo, a linha do sono. Amiga, você conhece alguém que tem problema para dormir? Porque senão não adianta você falar se ela não tem. E ela vai falar eu, a maioria das pessoas fala eu. Quando você coloca um problema e você pergunta para a pessoa se você conhece alguém, isso é muito importante. Uma pergunta estratégica que a gente usa muito e não é à toa, que é: se eu te enviar um link, você assiste? Olá, eu não estou enviando, eu estou fazendo uma pergunta estratégica para a pessoa. Se eu te convidar, se eu arrumar um convite para um evento, se eu você, se eu você, se eu você. Por que existe isso? Porque é exatamente onde você vai buscar um compromisso e uma pergunta das pessoas, tá? Gente, vou falando, nosso tempo voa. É importante aqui. Já falamos sobre os erros. Vamos falar sobre. Bom, se você quiser anotar uma frase, pode anotar essa daqui. Ó. Quem domina as perguntas domina o jogo da venda. Quem domina as perguntas domina o jogo da venda. Eu diria mais. Quem domina as perguntas domina o jogo da vida. Da vida. Porque tudo é venda. Estamos falando de vender um produto, né? Mas nós vendemos tudo sempre. Nós vendemos desde quando você começou a namorar, se você vendeu para o seu marido, para sua esposa, a gente vende horas de trabalho, a gente vende o nosso tempo, a gente sempre vende, nós estamos sempre vendendo. Sem venda, uma empresa não funciona. Você tem a sua empresa como afiliado Hive. Você tem a sua empresa, a sua loja virtual. Nós estamos conectados, nós somos intraempreendedores conectados à rádio, mas todos nós temos a nossa empresa. Então, se não vender, a empresa não tem lucro. Aliás, mesmo vendendo, tem empresa que não tem lucro, né? Mas sem vender, nada funciona. A venda, ela vem em primeiro lugar em todas as organizações, em tudo. E tem gente que fala, não, em primeiro lugar é o cliente. Tudo bem, mas para você ter o cliente, você precisa ter o quê? Uma venda. Se você não vendeu, você não tem cliente. Sim ou sim? Então, quem domina a arte de vender, né? Quem domina as perguntas, domina o jogo da venda, tá? Lição de casa aqui, desafio do dia. 3 níveis, iniciar, iniciante. Cria 3 perguntinhas abertas para usar na próxima prospecção, tá? Nível intermediário. Usar a escada de perguntas, essa escadinha que eu coloquei para vocês, e uma conversa de vendas hoje. Importante. Lição de casa, vamos fazer isso que é importante. Lembra a escadinha de perguntas? Né? Problema, impacto, solução. Problema, impacto, decisão. Qual é o problema? O impacto que está causando na vida da pessoa para ela refletir. E a solução que ela deseja. E você apresenta a solução. Simples. Tá? Então, é simples, não é difícil, não tem nem um bicho de 7 cabeças, né? Perguntou, conversou, gerou conexão, qual é o problema, né? Qual o impacto? A pessoa tem que refletir o impacto disso na vida dela, hoje e no futuro, se isso continuar, e qual é a solução, o que ela deseja, qual é a solução. Gente, nós temos a solução. Quer coisa melhor? Nós temos a solução para resolver o maior problema que existe na vida das pessoas, que é a saúde. Para ela tomar decisão, certo? Então, usa essa escadinha e de perguntas em uma conversa de venda hoje e Abelha Rainha Zangão, aplicar perguntas estratégicas em 5 conversas e registrar os resultados. Então, aplica em 5 conversas hoje, registra os resultados, porque você vai ver, né, é importante você medir, registrar os resultados, usar como exemplo, porque existem milhares de exemplos, uns que funcionam mais, outros menos, para determinado tipo de pessoa. Tá? Então, postagem sugerida aqui nas redes sociais. Uma frase de impacto aqui, ó. Uma boa resposta pode fechar uma venda. Pode colocar isso aqui, ó, uma frase de impacto legal para a rede social. Uma boa resposta pode fechar uma venda. Mas uma boa pergunta, ela abre um mundo de possibilidades. Concorda comigo?
Uma boa pergunta, ela abre um mundo de possibilidades. Um mundo de possibilidades. Tá? E eu gosto muito disso, de abrir um mundo de possibilidades, porque é o que a gente tem no nosso negócio. Quando você faz um cliente, para mim, um cliente significa 10 novos possíveis clientes. Porque eu pego 10 contatos desse cliente. No mínimo. Claro, gere conexão, né? Faz todo o trabalho, porque né, lembra, né? Um dos maiores vendedores do mundo, John Girard, não lembro qual livro eu li, mas ele falava: eu não faço amigos, eu não faço clientes, eu faço amigos. As pessoas compram de quem confiam. Por isso, gerar conexão, tá? Por isso, a importância de você, quando você gera confiança, gera confiança. E tá aqui, para abelha rainha, 5 conversas registrar resultados. Ok, isso que eu já falei. A frase de impacto, né? Anotaram aí? Uma boa resposta pode fechar uma venda, uma boa pergunta abre um mundo de possibilidades, certo? E um call to action para quem quiser fazer nos stories, né? Uma caixinha de perguntas. Qual foi a melhor pergunta que você já ouviu em uma negociação? Legal, hein? Né? Uma caixinha de perguntas. É bom refletir, tá bom? Faça essa lição de casa e é legal porque a lição de casa ela faz a gente entrar em prática, né? E não tem jeito, ninguém aprende a nadar além do livro, tem que estar no mar, na água, tem que estar se jogando, não tem jeito, né? Fazer perguntas estratégicas, perguntas abertas, e a gente usa no nosso dia a dia, né? O Ravi mesmo ontem que não queria tomar banho. Filho, quer tomar banho? Não, 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 não. Nossa, vai querer tomar banho, vamos levar para tomar banho. Esse ursinho aqui que você gosta ou a bola? Ah, a bola. Foi pro banho. Então, a gente usa no dia a dia. Então, é fundamental a gente né, usar isso para a nossa vida. Tá bom? Isso é legal, porque o mais valioso que a gente aprende na Hive, nas conexões, nos treinamentos, é que a gente aprende a ser um ser humano melhor, a gente aprende as coisas para a vida. Não é só para vender Hive, vender produtos, a gente aprende para a vida. Não é isso? Legal? Turma, foi muito bom estar com vocês hoje. Coloque isso em prática. A gente vai começar agora nossos 30 minutos de ação, tá? Eu vou fazer esses meus 30 minutos depois, porque eu vou deixar vocês aqui com o André e com a Miriam, porque eu tenho uma fisioterapia aqui para fazer agora, que eu já estou atrasado. E a gente se encontra mais tarde. Hoje à noite vai ser incrível. Aproveita muito essas informações desse trabalho, desses 30 minutos de ação, porque isso faz a diferença, né? Lembra muito, se eu, você, né? Perguntas estratégicas. Tamo junto, uma excelente segunda-feira. Não vou fechar a sala, só vou interromper a gravação, né? Aqui.